Adriano de Nóbrega foi morto hoje na cidade de Esplanada, na Bahia. Se você não sabe quem é Adriano de Nóbrega, ele é um ex-policial que é considerado o chefe de uma milícia no Rio de Janeiro, conhecida como o Escritório do Crime. E por que esse miliciano é tão relevante? Ele é relevante porque o Escritório do Crime é a milícia que tem a suspeita de ter comandado o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, do PSOL. Então, Adriano de Nóbrega teria sido aquele que arquitetou todo o crime que culminou com o assassinato de Marielle. E um segundo ponto importante é que Adriano de Nóbrega era um miliciano muito próximo da família do presidente da República, Jair Bolsonaro. Adriano de Nóbrega, ele tinha certa gerência no gabinete de Flávio Bolsonaro, enquanto Flávio ele era deputado estadual do estado do Rio de Janeiro. Adriano de Nóbrega teve a sua esposa e a sua mãe empregadas no gabinete de Flávio Bolsonaro por intermédio de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, que está no epicentro do esquema de rachadinha e de lavagem de dinheiro que o Ministério Público está acusando Flávio Bolsonaro. Então, Fabrício Queiroz e o Adriano de Nóbrega seriam as ligações entre a família Bolsonaro com milícias do Rio de Janeiro. Nós sabemos que até mesmo uma conta desse dinheiro que era desviado do gabinete do Flávio Bolsonaro tinha ligações diretamente com uma conta do Adriano de Nóbrega. Ou seja, dinheiro público era desviado para uma conta de um crime organizado, para a conta de uma milícia do Rio de Janeiro. E agora Adriano de Nóbrega está morto. Muitas pessoas estão falando a respeito de queima de arquivo. O UOL tem uma reportagem onde o advogado do Adriano de Nóbrega diz que a polícia não queria prendê-lo, mas sim matá-lo, e ele foi morto em um tiroteio com a polícia hoje pela manhã. Esse caso é algo bastante complexo de ser dito, porque agora, na verdade é muito ruim essa morte, porque é um elemento importante para nós desvendarmos o assassinato de Marielle Franco, e principalmente a ligação do presidente da República com as milícias do Rio de Janeiro. Nós sabemos que Bolsonaro tem ligação com milicianos, o próprio Adriano era uma prova disso. Fabrício Queiroz, também muito próximo dos milicianos. Mas nós não sabemos se essa relação era apenas uma relação pessoal ou se era uma relação organizacional. Ou seja, se Bolsonaro ele tinha alguma relação direto com as milícias. Eu posso ter uma relação de amizade com um médico, mas isso não necessariamente faz com que eu tenha uma relação direta com o hospital que aquele médico trabalha. Então, só para deixar muito claro a respeito desse assunto de ligação de milicianos e ligação com a milícia. Agora, com a morte do Adriano de Nóbrega, Bolsonaro dificilmente vai ter essa associação consolidada ou não. Isso nunca vai poder ser, de fato, pelo menos não por Adriano, consolidado. Bolsonaro é miliciano, Bolsonaro tem ligação com as milícias. Entretanto, de um outro lado, vai sempre pairar a dúvida em cima de Bolsonaro. Adriano de Nóbrega, ele foi morto porque ele tinha, de fato, pontos para ligar Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Adriano de Nóbrega, ele foi morto porque ele era próximo o suficiente de Bolsonaro para Bolsonaro comandar o escritório do crime? São perguntas que sempre ficarão no ar até que essa investigação, até que outros elementos acabem surgindo, mas Adriano de Nóbrega era uma pessoa essencial para toda essa investigação, para todo esse caso, para que tudo viesse à luz. Bolsonaro pode ficar tranquilo agora, porque com a morte de Adriano de Nóbrega, a ligação dele com as milícias, a suposta ligação dele com as milícias não vai ser confirmada, mas também não será desconfirmada. Então sempre vai pairar uma dúvida. E isso vai percorrer para o resto da vida de Bolsonaro. Muitas pessoas foram ao Twitter, se você já me segue lá, meu Twitter é @profileoficial. Muitas pessoas foram no Twitter e começaram a falar do caso de Celso Daniel. E isso é algo que ocorreu lá atrás, no início dos anos 2000, e quase 20 anos após a morte de Celso Daniel, muitas pessoas ainda vêm e falam da ligação, da suposta ligação de Lula e do PT com o assassinato de Celso Daniel, algo que nunca foi comprovado. Então, possivelmente, essa morte de Adriano vai assombrar Bolsonaro durante todo o resto da sua vida política e durante todo o resto da sua vida pública, porque as pessoas sempre vão lembrar do Adriano de Nóbrega. Então, se Bolsonaro agora ele poderá ter a tranquilidade de que se
Adriano tinha alguma informação, ele a levará para o túmulo. Entretanto, a suspeita sempre vai continuar. Mesmo no caso, que é a mesma coisa que ocorre com o caso do Celso Daniel. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Além do Twitter, eu também tenho um Instagram. O Instagram é canal Profiléu. Me siga lá, é uma plataforma bem mais descontraída. Eu coloco outras coisas lá, coisas do dia a dia, nada relacionado com política, porque lá é um ambiente mais de descontração. Então, se você também gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, porque isso é muito importante.